Estão definidos os classificados para os playoffs da AFC. Vitória do Houston Texans em Los Angeles, 20-16. Houston Texans contra Los Angeles Chargers. E também definido o campeão da AFC. Eu sempre confundo a AFC do Bronco West, correto? Vamos dar uma colada aqui por um segundo, porque eu sempre troco na minha cabeça. West, tá vendo? É isso. Também definido o campeão da AFC West. E ainda não definido o campeão, né? Pelo menos até amanhã, o campeão da AFC South. Houston Texans 20, Los Angeles Chargers 16. Tô fora do meu setup usual aqui, como é que vocês estão vendo, né? Então a gente vai fazer uma análise rápida pós-jogo, do que eu achei da partida, do que eu tenho a destacar de positivo e negativo dos times, seguindo adiante. E também sobre o jogo, mas já peço desculpa por qualquer barulho exterior, qualquer estranheza no cenário, mas, né, final de ano, espero que todo mundo esteja inclusive passando tendo boas festas, um Natal legal, um ano novo muito bom daqui a alguns dias. Mas bom, vamos começar com o jogo, tá? O Houston Texans venceu essa partida, mas assim, né? Venceu às custas de muito, assim, de muita tentativa do Chargers de não vencer esse jogo. Tentou tanto que não conseguiu, sabe? A gente tem que conversar sobre a defesa do Houston. Eu acho que é um caminho até simples e fácil de se começar. É uma defesa que, durante a semana, eu já tinha trazido nas lives que poderia ser um problema, poderia ser uma questão, e deveria ser uma questão, na minha opinião, essa linha defensiva do Chargers contra a linha ofensiva, essa linha defensiva do Texans contra a linha ofensiva do Chargers, né? Tá porosa, machucada, sem os dois melhores jogadores, enfrentando talvez a melhor defesa da liga e uma das melhores linhas defensivas da liga. O Will Anderson de um lado, o Daniel Hunter do outro, assim, fora o meio da linha, fora linebackers, fora secundária, enfim. Tava claro o problema. E não foi diferente do que a gente viu no jogo. O Justin Herbert não teve paz a partida inteira. Cometeu erros. A interceptação dele, curiosamente, não é culpa dele. É uma bola que ele joga, que era, inclusive deveria ser um TD do Ronald Gadsden, que é um dos tiros que o Chargers deu no pé durante o jogo, a gente vai entrar neles. Mas ele desconfortável o jogo inteiro sendo perseguido. Eu quero ver até o número de sacks aqui, em que a defesa do Houston terminou o jogo. Foi um sack do Daniel Hunter, meio do Landerson, mais 2 do Derek Barnett, mais um do Danny Qualtry, mais meio do Shadow Rankins. Então meio com meio dá 1, 2, 4, 5 sacks na partida. Isso, os números de pressões, isso fora as jogadas em que foram anuladas. Assim, vai ser complicado para o Los Angeles Chargers dando sequência nesses playoffs com essa linha ofensiva. É o que eu falei, fica um sentimento triste, porque a gente vê que era um time que muito promissor para essa temporada, cara. É um time muito bem treinado. O Harbaugh realmente ele implementou uma cultura. E eu não achei que o Chargers nem voltaria ao jogo depois quando o Houston faz 17 pontos, depois do erro de field goal antes da ida para o intervalo dos times do Kicker, que não estava no dia legal. Deixou 4 pontos em campo. Ele que foi indicado o primeiro Pro Bowl dele, curiosamente, justamente no dia seguinte, ele deixa 4 pontos em campo e a derrota é por 4 pontos. O Houston Texans, que vence mais uma partida por uma posse, mais uma partida em que ele precisava fazer apenas 20 pontos para vencer, né? Ele fez só 20 pontos, mas ele precisava fazer menos, porque a defesa segurou o Chargers a 16, né? Então, assim, não é exatamente a defesa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu, falando sobre o ataque do Houston Texans, tá? Eu não gostei do jogo desse ataque. Eu achei que para uma partida vida ou morte
para os dois times, e não que a morte significasse, ah, meu Deus, mas para o Chargers poderia significar, era a chance, né, de manter viva, de levar vivo para Denver semana que vem a disputa pela divisão, para o Texans a chance de clinchar, né, o sexto, pelo menos o sexto seed nos playoffs e também levar o jogo vivo para a semana seguinte, o título da divisão possível na semana seguinte. Eu achei que a gente veria ataques com mais respostas e não foi o que a gente viu. Houston Texans ele entrou diferente do que todo mundo imaginava. Semana passada, inclusive, se falou muito da unilateralidade desse ataque, o quanto incomodou o fato do CJ Stroud focar só no Nico Collins, né, basicamente o jogo inteiro. E hoje a gente teve o Nico Collins aparecendo em momentos muito esporádicos e importantes, inclusive, né? Ele participou, mas a gente tem, por exemplo, logo no começo do jogo, duas bombas no fundo do campo que eu acho que a defesa do Chargers jamais imaginaria, e nenhuma das duas acabou sendo para o Nico Collins. Uma delas sendo para o Jaden Higgins, outra delas sendo para o Jalen Noel, e 2 touchdowns em 4 minutos, 5 minutos de jogo, eu acho. Eu acho que tinha 4 minutos de jogo quando o segundo touchdown do Chargers sai. Aqui, ó, faltavam 9 minutos. Tinham 6 minutos passados, então, de partida. E o Chargers, eu acho que ele não estava pronto para esse nocaute de maneira nenhuma. O Chargers é um time que trabalha com ritmo na partida. E eu acho que essa defesa de Houston sufocando o ataque de Los Angeles, somado com o ataque de Houston 2 vezes batendo em campo e já voltando com 7 pontos para sideline, fez com que o plano de jogo do Chargers se perdesse assim, e foi o que eu falei, eu imaginei que eles nem fossem conseguir voltar, né, a partida. Acabaram que conseguiram voltar e ainda tiveram chances e não, mas não conseguiram, né, a virada. Apesar de tudo, o Stroud não fez uma má partida, tá? Ele terminou o jogo. Ele não fez uma boa partida também, como eu falei, tá? Nenhuma coisa não anula a outra de maneira nenhuma. Ele terminou o jogo 18 de 28 para 244 jardas, 2 TDs passados, que foram essas duas jogadas logo no começo do jogo, que basicamente foram que segurou o Texans vivo durante toda a partida. Fora isso, a atuação do ataque deles deixou bastante a desejar. 2 interceptações, uma que ele não teve muita culpa, porque a bola desvia na linha, e a segunda que eu ainda tô para tentar entender o que ele quis, o que ele viu naquela bola para passar aquela bola ali. Um rating de 80.1, a gente tem aqui nas recepções o Jalen Higgins com 88 jardas e 2 recepções, liderando o time, mas 75 delas foram naquele primeiro touchdown, né, da partida. A gente tem o Nico Collins, esse sim com 3 recepções, 57 jardas. Já, como eu falei, essas 3 recepções em momentos mais cruciais da partida. O Jalen Noel com 3 recepções e 54 jardas, mas também a mesma coisa, 43 e 54 jardas na bomba pro touchdown dele. Então a gente repara que esse padrão de que a gente teve a jardagem, essas 244 jardas espalhadas bastante entre 3 principais caras, mas 2 desses 3 caras têm 75, 115, 118, basicamente metade das jardas do CJ Stroud, 118 jardas, 118 das 244 jardas vindo das duas jogadas dos dois TDs. Então, assim, complicadíssimo. Pelo chão a gente teve o Will Marks, que conseguiu achar algumas corridas, conseguiu encaixar algumas corridas longas de 10, 12, 15, tendo uma mais longa de 19. No final do jogo ele acabou acumulando jardas, né, pelaquela, obviamente, o Texas gastando o relógio para a partida se desenvolver. Ele terminou com 71 jardas em 19 carregadas. Mas me preocupa. Há umas 2 semanas atrás, eu tinha comprado esse time de Houston porque, para mim, essa defesa ela é boa em um nível assustador. E esse ataque, ele tava me mostrando mais do que só flashes dentro de uma partida.
um pouco, tipo, desde que a gente tinha tido aquela entrada do Davis Mills, os jogos com o Davis Mills e o retorno do Stroud pra frente, a gente tinha visto um Houston que tinha progredido, na minha opinião. E nos últimos dois jogos, essa progressão, eu vi um retorno total ao ataque em que se via no começo do ano. Não gosto, me preocupa. Não sei mais se eu coloco o Houston como um Dark Horse Candidate ao Super Bowl. Essa defesa deles pode ser que ainda mantenha eles nesse lugar, mas veremos com o avançar dos playoffs, né? Vencer a divisão pode fazer toda a diferença. Enfim, é, é, não sei, a ver, né? Do lado do Chargers, a gente teve um Herbert, como eu falei, muito desconfortável, mas ainda assim terminou no jogo 21 de 32 para 236 jardas, né? A gente tem no ataque do Chargers um Quentin Johnston como uma talvez a arma mais confiável. Curioso, né? Porque a gente muito se fala, muitas brincadeiras das mãos do Quentin Johnston, um cara que tem muitos problemas com drop. Ele foi um cara que produziu bastante no jogo. Sim, ele tem 2/3 da produção dele, né? Que ele terminou com 5 recepções para 98 jardas, vindo em uma recepção só. Mas ele foi um cara que, em várias terceiras descidas, momentos em que o Chargers precisava de um jogador para aparecer, ele foi o cara que apareceu. A gente teve um Mario Hamilton não encaixando, o jogo corrido não entrando de jeito nenhum. Só no Herbie, quando ele jurizava as pernas em momentos de desespero. A gente teve um Orondo Gadsden, que apesar do TD, cara, cometeu um erro crucial no momento em que a partida podia, tipo, Chargers, vamos lá, pra finalizar a gente vai entrar principalmente em vez de secar os números do Chargers, de secar o tanto de oportunidade que o Chargers teve de puxar essa partida de volta para si e deu sequenciais e sequenciais e sequenciais tiros no pé, sabe? Um depois do outro, de maneiras repetidas. Primeiro, a fumbles que acabaram sendo recuperados pelo próprio Justin Herbert, mas fumbles que jogavam o time para trás, faltas cometidas na defesa, como no final do jogo, a falta que basicamente dá a vitória ao Texans, né? Faz com que o Texans precise só ajoelhar na bola ou só conseguir mais um first down para vencer o jogo. É uma falta numa terceira descida longa da secundária do Chargers. Então, assim, como eu falei, Cameron Dicker errando um extra point, errando o field goal curto, né? Relativamente curto, num estádio num dome ainda, jogando em casa, antes de ir pro intervalo, que deixaria a partida a 8 pontos, uma posse de diferença. Então, assim, oportunidades não faltaram para esse time do Chargers e ele deu sequenciais e sequenciais e sequenciais tiros no pé. Então, acho complicado, acho que falta ajuda ao Herbie. Por exemplo, a gente vinha contando muito com o Keenan Allen aparecendo como um jogador, como aquela arma da experiência, né? O Led Macon, que vem numa temporada muito abaixo do que se imaginava, mas já não é de hoje, né? Nesse segundo ano dele. E proteção, assim, muita coisa faltou. Eu não consigo ver esse time do Chargers enfrentando a linha defensiva de Denver, mesmo que a defesa de Denver tenha tido problemas, né? Esteja tendo problemas nas últimas semanas, se dando bem. Eu não consigo ver eles não tendo problemas contra a linha defensiva do Jaguars. Eu não consigo ver eles não tendo problema contra a linha defensiva do Texans novamente, caso eles se esbarrem nos playoffs. Eu não consigo ver contra Pittsburgh esse time não tendo problemas. Sabe? Então, tipo assim, você vê que os adversários eles se empilham e os problemas eles se mantêm. Então, assim, vai ser complicado para esse Chargers seguir adiante. Era muito importante essa vitória e as chances elas existiram. O Chargers foi até apareceu na partida, estava 6-1, né? Em partidas por uma posse no ano, enquanto o Houston estava 5-5, sendo que eles tinham vencido as últimas. Eles chegaram a estar 0-5, depois 5-0, agora 6-5, né? Então, assim,
vai ser muito, muito, muito difícil pro Chargers sem a proteção devida ao Herbie, enfrentando o nível de defesa que eles vão enfrentar nos playoffs. Assim, chances sempre existem, né? Com um quarterback de elite, um técnico de elite. Eles já provaram que eles podem bater adversários, senão eles não chegariam na última rodada com chance de vencer a divisão como chegariam, né, se tivessem vencido hoje. Mas eu também acho que complica muito aqui, e eu cada vez mais acho que são dois times que caem um pouquinho nos meus conceitos para os playoffs, por motivos diferentes, me preocupam mais. Mas dentro dessa conferência a gente tem inconsistência para todo lado. A gente tem o Buffalo Bills com uma defesa que transforma qualquer running back na reencarnação do Daniel Tomlinson, né? Aproveitando que a gente tá falando de Chargers. A gente tem o Patriots, que talvez seja o time mais coeso dessa conferência. A gente tem um Denver que oscila, a gente tem Houston, que tem os problemas que eu já falei, e o próprio Chargers. Então, assim, complicado. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Por favor, deixem seus likes, seus comentários aqui embaixo. Quem discordou, quem discorda comigo, quem acha que eu posso, de repente, exagerando ou pesando a mão demais um pouco no ataque do Texans ou na linha ofensiva do Chargers. Eu acho um pouco difícil, que eu esteja pesando a mão. Todo mundo sabe que é muito ruim. Mas assim, o viral é isso, né? Deixem seus likes, seus comentários, caso esteja precisando lá, hype esse vídeo, tá? E é isso, mais tarde tem a análise do próximo jogo, se eu não me engano, com o Léo Lima, né? E um Feliz Natal, um Feliz Festas, né? O Natal já passou, mas espero que tenham tido um ótimo Natal, um Feliz Ano Novo. Beijo no ponto no coração de vocês e ó, tchau.